Olá, tudo bom com você? Eu tenho mais um livro hoje muito bom de um autor britânico-indiano. Já, em 10 segundos, tá bom? Nesse tempo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, né? Não custa. Dê um joinha depois, comente, compartilhe com as pessoas que você gosta. Ajude esse canal a decolar, porque ele traz sempre boa literatura. Logo eu volto, 10 segundos. Então, de volta, o livro é esse aqui, Faca, de Salman Rushdie. Apenas para situar você historicamente, se você não se lembra, se você não está aí com a memória ativada, em 1988, bota tempo, Salman Rushdie, que é um autor indiano, nasceu na Índia, mas ele é cidadão britânico e hoje cidadão estadunidense, ele publicou um livro chamado Versos Satânicos. Esse livro foi compreendido pelo Ayatollah Khomeini, chefe supremo do Irã à época, como ofensivo ao Islã. Ato contínuo, o Khomeini publicou uma fátua contra Salman Rushdie. Em que consiste uma fátua? É uma decretação de morte. A partir daquele momento, qualquer muçulmano em qualquer parte do mundo onde Rushdie estivesse poderia assassiná-lo, que para o Islã ele não estaria cometendo um crime, mas estaria executando uma sentença. Na verdade, para o Islã, ele já estava morto, Salman Rushdie. Bastava alguém executar essa sentença. Para você entender como é que isso se passa, é mais ou menos no país onde existe pena de morte. Pensa nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte. Quando um réu é decretado, contra ele a pena de morte, o carcereiro, a equipe que executa aquela sentença, não é criminosa, muito pelo contrário, está cumprindo a lei. Comete um crime se não executar o condenado. Entendeu? Isso é difícil para a gente entender, para quem tem uma mente formada pelo cristianismo, principalmente, que trabalha com outro tipo de ideia, de análise dessas questões muito sérias. Bom, a partir daquele momento, 1989, a fátua, Rushdie viveu durante muito tempo protegido pelo sistema britânico de segurança, polícia secreta, foi armado todo um esquema para proteger, para garantir a integridade dele, porque ele era um cidadão britânico, então tinha que garantir isso. E ficou muitos anos ele sem frequentar eventos públicos, essa coisa toda. Depois ele foi embora para os Estados Unidos, morava nos arredores de Nova York, tranquilo, e ali próximo aos arredores mesmo de Nova York tem um lugar onde recebia escritores perseguidos em vários países. Ele ajudava uma fundação que cuidava desses escritores. E aí ele foi fazer uma palestra no dia 12 de agosto de 2022, já bem tranquilo, porque já nem imaginava que alguém fosse executar a fátua, que alguém fosse assassiná-lo. Quando ele vai iniciando a palestra, um jovem se levanta, sai do lugar onde estava e vai em direção a ele e chega e começa a esfaqueá-lo. São 15 facadas, pelo menos, que esse jovem desfere contra o escritor, em todo o corpo. Perfurou pulmões, baço, quase danificou completamente a mão esquerda dele, esfaqueou o olho direito, ele perdeu um olho em função disso e durante um tempo não pôde movimentar a mão esquerda. Por pouco ele não morreu. Aliás, nos dias que se sucederam à tentativa de assassinato, praticamente se acreditava que ele não sobreviveria ao atentado, porque de fato foi muito forte. Bom, recuperado desse tempo, desse período, meses depois, o que fazer com aquele atentado? Bom, como bom escritor, o que é que Rushdie fez? Literatura. E aí ele escreveu esse livro, Faca. Claro, se chama Faca porque aquele jovem desferiu contra ele
15 facadas. Foi a faca que a gente usa na cozinha, a faca que você corta carne, que você corta verdura, que você corta o seu churrasco delicioso, pode sim se transformar numa arma, uma arma branca, letal, que mata, que assassina. Esse livro eu li e fiquei muito tocado por ele, porque aqui Rashid, que nem menciona o nome, que aliás essa é a estratégia de quem sofre atentado, é não divulgar o nome de quem desferiu o atentado, porque tudo que ele quer é publicidade e é reconhecimento dos que pensam como ele. Esse livro reflete sobre algumas questões importantes e que nós estamos vivendo nessa tensão no momento. Primeiro, a intolerância religiosa, a intolerância contra o que pensa diferente. E mais do que isso, a reação violenta aos que pensam diferente. É isso que ele trata no livro, de modo geral. Um livro muito bem escrito. Ele conta todo o período, a cena da facada começa com essa cena, inclusive, e não só isso, mas ele conta todo o período, a dificuldade de recuperação, os dias que ele ficou no hospital, o desassossego que ficou a sua família, os seus filhos que viviam então em Londres, viviam na Inglaterra, a dificuldade de se deslocarem de Londres até os Estados Unidos para estarem com o pai, o tempo que ele ficou entre a vida e a morte, a questão da segurança, por que naquele evento, naquele dia não tinha segurança, por que foi que relaxou tanto e que ninguém imaginava que ia acontecer, enfim, a tentativa de assassinato, a vida daquele jovem que os vizinhos diziam, é um menino muito bom, tranquilo, não perturba ninguém, muito solitário. Preocupe, se você é pai, se você é mãe, se preocupe se o seu filho é muito solitário, se ele não tem amigos, se ele não conversa com ninguém, se ele fica muito tempo trancado no quarto dele, se ele fica muito tempo preso ao mundo dele, se preocupe, procure um psicólogo, procure conversar com seu filho, fure a bolha, porque você pode estar abrigando dentro de sua casa alguém extremamente perigoso que pode de uma hora para outra explodir em ato de violência. O natural é que a gente se relacione, o natural é que a gente brinque, converse, brigue, discuta, xingue as coisas que não gosta, os colegas de escola. É natural, pasme, até que brigue na escola, que troque tabefe por causa de uma disputa de uma menina ou porque o time perdeu. Isso é o natural de um jovem, isso é o natural de um adolescente. O que não é natural é aquele que não se envolve, aquele que é apático, aquele que está sempre trancado no seu quarto, aquele que não perturba ninguém, mas que ninguém penetra no seu mundo. Esse é o perfil quase sempre quando você vai ver desses rapazes, desses moços que se envolvem em atos de violência. Raramente eles têm desavenças, têm brigas com vizinhos, com amigos. O testemunho do jovem que tentou assassinar o Rashid é exatamente isso. Não, gente boa, não faz nada com ninguém. A mãe, não, o menino ficava o dia inteiro trancado no quarto, mexendo nas coisas dele, não perturbava ninguém, descia, comia, subia de volta. Pois bem, se preocupe, porque isso não é normal. Gente nasceu para se relacionar e dentro do relacionamento a gente ama, tem raiva, xinga, mas se derrete de amor. Isso é o natural, isso é o normal. Então o Rashid chama também a atenção para esse tipo de comportamento que está tão forte no mundo contemporâneo, principalmente com as redes sociais. A pessoa fica trancada ali no quarto, se envolvendo com tudo que é errado através das redes sociais e passando a impressão que é um menino bom, que é uma pessoa bacana, mas você pode estar criando alguém extremamente perigoso. E foi assim que aquele jovem se mostrou ao tentar assassinar Salman Rushdie. Aquele jovem era muçulmano, que fez contato com grupos radicais, fundamentalistas, e aí, nesse aspecto, nós estamos vivendo a era dos radicalismos
radicalismo na política, radicalismo na religião, não só dentro do Islã, mas dentro da religião cristã, no catolicismo romano e no cristianismo protestante ou evangélico. Você tem grupos extremamente radicais, extremamente violentos, que querem simplesmente eliminar quem pensa diferente, quem age diferente. É sobre isso que Rashid está refletindo nesse livro dele, A Faca, que não é uma história de ficção, mas é um testemunho de como foi para ele aquela tentativa de assassinato, ele imaginar que não ia sobreviver, e ainda que, tendo sobrevivido, perdeu um olho, não enxerga, e teve dificuldades para a sua reabilitação, e hoje tem uma vida plena, mas ainda com limitações muito profundas. Olha aqui, às 15 para as 15 para as 11 do dia 12 de agosto de 2022, uma manhã ensolarada de sexta-feira, no norte do estado de Nova York, fui atacado e quase morto por um jovem com uma faca, logo depois que subiu ao palco do anfiteatro para falar sobre a importância de garantir a segurança dos escritores. Olha que paradoxo. Então, nesta cidade, no norte de Nova York, criou-se uma fundação para receber escritores perseguidos em todos os lugares do mundo, em toda situação. E foi justamente lá, nesse lugar, para falar sobre esse assunto, que ele então foi agredido e quase morto por esse jovem que ainda estava se remetendo àquela fátua que fora declarada em 1989 pelo Ayatollah Khomeini, chefe supremo do Irã, contra Salman Rushdie, porque ele julgou ofensivo ao Islã o seu livro Versos Satânicos. É bom registrar, e aqui Rushdie reconta essa história, que muitos muçulmanos no mundo inteiro ficaram do lado dele, apoiaram, porque nem todo muçulmano é radical, nem todo muçulmano usa de violência, tá bom? Você tem pessoas radicais e pessoas violentas em todas as religiões que você possa imaginar. Você tem pessoas também violentas em grupos políticos. Você tem quem na política acredita na força do diálogo e da conversa, e quem no mundo da política quer agir usando de violência para a eliminação dos seus adversários. É sobre esse mundo que Rashid reflete nesse livro, A Faca. Então, eu não venho aqui falar para vocês, fazer uma análise literária, eu não sou doutor em letra, em literatura, a minha formação é filosofia e teologia, então eu uso o livro, todos os livros que eu trago aqui, funcionam muito mais como uma janela para o mundo, para que a gente possa refletir sobre a vida, refletir sobre os problemas que nós enfrentamos e como viver num mundo onde haja tolerância, liberdade e que nós possamos conviver com o diferente. É sobre isso que Rashid fala, e é a respeito desse mundo que ele aspira, esse mundo onde nós possamos viver dessa forma, que é também a maneira como eu acredito e tento levar a vida. Bom, eu sugiro então que você tire um tempinho e leia A Faca, de Salman Rushdie, esse livro fantástico que reconta toda a história do seu atentado em 12 de agosto de 2022. O subtítulo é Reflexão sobre um atentado. Tchau, tchau. Até semana que vem com mais literatura. Nos vemos lá, se Deus quiser.